Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Introdução à Assembly. E na aula de hoje, na verdade, será uma aula extra, por isso que eu coloquei até em vermelho aqui. E iremos falar sobre pilhas. É uma aula extra porque o assunto de pilhas não é um assunto que se vê em Assembly, é um assunto que se vê em estrutura de dados, mas eu vou passar para vocês uma revisão básica desse assunto para que vocês possam se familiarizar com a próxima aula, que será a aula de funções, tá? Bem, primeiramente a gente tem aqui uma pilha. O que é uma pilha? Uma pilha é uma estrutura de dados em que você coloca os dados de forma empilhada. Vocês vão ver aqui, por exemplo, eu vou dar um push param3, ou seja, eu vou colocar a variável param3 nessa pilha. E vocês vão ver que ela vai aparecer aqui. Aqui eram os dados que já existiam na pilha, tá? É só para exemplificar. E vocês vão ver que agora na minha pilha de dados, eu coloquei o param3 aqui no topo, né? Esse ABP aqui aponta para o início da pilha, tá? Para o topo, para o início da pilha, para a base da pilha. E esse SP aqui está apontando para o topo da pilha. Vocês viram que ele foi modificado, tá? Quando eu adicionei o param3. Agora eu vou adicionar o param2. E ele vai ser adicionado onde? No final da pilha, em cima, né, da pilha. Da mesma forma que você, quando empilha um objeto, você coloca um em cima do outro. E quando você tira, você vai tirando primeiro do topo, depois o que está embaixo. Com a pilha, a estrutura de dados é da mesma forma. Adicionando o param2, ele foi colocado na pilha aqui, com esse push param2 aqui, que esse aqui é o comando em assembly para adicionar na pilha. Você bota push e bota o que é que você está colocando. No caso aqui eu estou colocando a variável param2. E é movido de novo esse ponteiro que aponta aqui para o final da pilha, né? Agora eu vou colocar o param1, ele vai vir parar na pilha e o ponteiro que aponta para o final da pilha vai ser movido novamente. Aqui. E agora, se a gente quiser retirar esses elementos da pilha para usar, como é que a gente faz? Muito simples. A gente tem um comando, por exemplo, pop, e aqui eu vou dizer onde que eu vou dar o pop. O pop, para quem lembra, né, para quem já viu em estrutura de dados pilha, o que ele faz? Ele desaloca o último elemento da pilha e retorna ele. No caso aqui, param1, o último elemento da pilha, né? O elemento que foi adicionado por último, ou seja, o que está no topo. Eu vou retornar ele, eu vou tirar ele da pilha e retornar ele. E isso aqui vai ser salvo onde? Vai ser salvo em EAX. Por quê? Porque eu escolhi que quando eu desse pop na pilha, ou seja, quando eu retirasse o último elemento, fosse em EAX que esse elemento fosse salvo. Ou seja, dentro de EAX, depois de eu desalocar aqui, vai estar o param1. Dessa forma, eu desaloquei o param1 da pilha e coloquei ele dentro do registrador EAX. Vocês viram que o ponteiro que aponta para o topo da pilha foi movido. Agora vamos fazer outro comando, pop ebx. O que vai acontecer quando eu der esse comando? Ele vai dar pop nesse param2, ou seja, ele vai desempilhar ele, vai tirar ele da pilha, vai desalocar ele daqui e colocar dentro do registrador ebx, que foi o que eu escolhi dessa vez. Eu poderia ter escolhido qualquer registrador, poderia inclusive ter escolhido uma variável, tá? Mas eu escolhi dentro de ebx. Então vai ser dentro de ebx que vai ser colocado um valor de param2 depois de ser desalocado da pilha. Pronto, e novamente o ponteiro se moveu. E agora, se eu quiser desalocar o param3, simples, eu boto pop e digo onde que eu quero que aquele elemento que está no topo da pilha ele vai parar. Vamos escolher o EAX novamente. Vou dar aqui pop EAX, ou seja, desaloque o que está na pilha, retorne ele e coloque dentro de EAX. E o que está no topo da pilha, param3. Então, EAX vai ser atualizado com o valor param3, que é o que estava na pilha, tá? E agora voltou para sua posição original, os ponteiros da pilha, apontando para a base e apontando para o final da pilha. Bem, vamos fazer isso em código agora, para mostrar para vocês como que isso funcionaria. Eu vou salvar aqui um novo arquivo, aula9.asm. Eu vou tirar todo esse código aqui que já existia. E aqui dentro do código eu vou simplesmente fazer o seguinte. Push. Eu vou, na verdade, mover para dentro de AX o valor 10. Vou dar push AX.
vou mover para dentro de EAX novamente, o valor 20. Vou dar push EAX, ou seja, eu estou colocando o valor que está dentro de EAX na pilha. E vou mover para dentro de EAX, o valor 30. Vou dar push EAX. Agora eu vou fazer o seguinte. Pop, ou seja, eu vou retirar da pilha, vou retirar o que? O último elemento colocado, que foi o que? O 30. Eu vou colocar em EBX. Eu vou dar um print nesse EBX aqui, para vocês verem que vai printar o 30, que é o último elemento, tá? Vou Project Console Build All. Pronto, e vou executar lá 9. 30. Agora eu vou dar pop novamente em EBX. E vou dar printf %d EBX. Vocês vão ver que agora ele vai printar 30 e depois ele vai printar o 20. E vou fazer novamente esse mesmo passo. Vou dar pop, porque aí ele vai retirar o 10. Note, quando eu coloco, ele vai empilhando. E para eu tirar, eu tiro só o que está no topo. Sempre o que está no topo. Aqui o que estava no topo era o 30. Depois o que estava no topo foi o 20. Depois o que estava no topo foi o 10. Vocês vão ver. Vou compilar a aula 9. 30, 20 e 10. E por que isso é importante? Vocês lembram que eu falei que o printf ele modifica alguns registradores, como por exemplo o EAX. Por exemplo, eu vou mover 10 para EAX e vou printar. Quando eu finalizar essa instrução, vocês vão ver que não vai estar mais 10 no EAX. Olha, eu vou compilar aqui, aula 9, e mostrar para vocês. Aula 9. 10 e apareceu um 3 do nada, que é um lixo de memória, na verdade, do print. Por quê? Porque, na verdade, algumas funções da macro, inclusive algumas funções que nós vamos fazer, eles vão modificar os registradores, EAX, EBX, enfim, qualquer registrador. Por isso, sempre que você for chamar uma função, eu vou mostrar para vocês na próxima aula, é importante que você coloque seus registradores na pilha. Então, se eu botar agora push EAX, não, eu vou botar 10 em EAX, eu vou dar push, vou pedir para ele printar. O que é que acontece quando ele printa? Ele vai modificar o EAX quando ele terminar de printar. Porém, vocês lembram que eu coloquei o 10 na pilha? Eu vou simplesmente pegar de volta da pilha e jogar para dentro de EAX de novo. Ou seja, o printf vai modificar o EAX, mas eu simplesmente vou retornar o que está no topo da pilha, que era o valor 10. E agora ele vai printar com sucesso. Vou mostrar para vocês. Executando com aula 9, 10 e 10. Enfim, pessoal, por hoje é só. Nos vemos na próxima aula.